7h47, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. E voltamos então com nossa conversa com o procurador do município, José Paes Neto. E evidentemente que o jornalismo da Folha vai manter o ouvinte informado sobre toda essa notícia muito séria que acabou de chegar. Vamos lá, com vocês. Vendo agora aí, o fato é que os ex-governadores, ex-prefeitos de Campos, Antony e Rosinha Garotinho, foram presos hoje. Operação Secretum Dome. Os mandados de prisão foram emitidos pela segunda vara criminal de Campos e são relativas às investigações do Morar Feliz, programa habitacional, um programa habitacional de Rosinha, uma licitação no valor de total de R$1 bilhão, maior licitação da história do município de Campos. E, enfim, a gente tem quem ganhou foi o Debrecht, haveria repasses a partir daí de dinheiro de Caixa 2 para Garotinho, Rosinha e Clarissa, em campanhas políticas. Garotinho, 2 governador, Rosinha, a reeleição a prefeito, e Clarissa, a deputada federal. A segunda vara criminal, Luiz, só para a gente informar, o titular é Glicério Silva, mas a gente não teve acesso ainda ao despacho para saber se foi ele ou se foi algum substituto. Emitiu, mas foi da segunda vara, e ao que parece eles foram presos no apartamento onde eles residem no Flamengo. As informações que a gente tem até agora aqui, enfim, vamos ver como é que a coisa vai caminhar Agora, o nome da operação Domo Secreto, isso deve ter algum significado. Toda nome de operação é baseada num significado, geralmente um significado central da operação. Domo Secreto, que é cobertura secreta. Estou querendo raciocinar como isso deve estar funcionando na cabeça de quem batizou, mas a gente vai ter esse esclarecimento aí mais tarde. Agora eu fiquei até meio tonto aqui. Tipo, toma um soco na cabeça. Tem um professor de boxe que dizia, né? Se tomava um soco forte, você dá caganeira nas pernas, negão. Você fica meio... As pernas ficam meio impacto do golpe. Mas, enfim, greve dos médicos. A gente falou aqui um pouco sobre isso. Eu sei que você acompanhou a última reunião. Houve 3 reuniões. E você acompanhou a última. 3 reuniões que eu falo após a deflagração da... Reuniões com a categoria. E eu sei também que você não participou porque sua posição, enfim, era... Em relação a isso, era um pouco mais severa. Pelo menos o que chegou até a mim. E Ábido e Rafael participaram das 2. O você foi a terceira, que foi, coincidência ou não, foi a reunião que resolveu. Eu conversei ontem com uma fonte muito próxima de vocês e ele me falou uma coisa, fez uma imagem que eu quero externar aqui. Eu não vou dizer logicamente que a fonte. Aqui, Rafael só bateu na bola e apanhou muito na canela, né? E, enfim, a coisa mainou, a greve acabou, mas eu quero saber se você concorda com essa visão e se você acredita apenas a coincidência o fato de você ter ido na terceira reunião e essa terceira reunião ter definido a questão. Luiz, com relação à minha participação efetiva nas reuniões, enfim, é óbvio que ao longo dos últimos 2 anos e meio, até por conta de algumas posturas que eu adotei, de participar de fiscalizações em algumas unidades de saúde, no HGG, inclusive acompanhando o Ministério Público, e na época podendo constatar que a grande maioria dos médicos que deveriam estar no local não estavam presentes, enfim, e da minha postura favorável à implementação do ponto biométrico, muito dura nesse ponto, e sou um defensor mesmo do ponto biométrico, não só para a área de saúde, para todas as áreas da prefeitura. Eu acho que a partir do momento que se assume um compromisso com o poder público, independente de qualquer condição ou não de trabalho que o poder público oferece, o mínimo que se pode exigir é que o profissional esteja lá, independente de qual área, de qual setor. Enfim, mas é óbvio que por conta desses meus posicionamentos ao longo desses últimos anos, houve um desgaste com parte da categoria
E a gente precisa ter maturidade para também saber a hora que a gente deve participar, a hora que a gente deve se afastar um pouco e deixar que outros atores possam tentar solucionar o problema, sobretudo nesse momento, né, de tensionamento, de conflito que havia. Enfim, então, até uma conversa minha com o prefeito, a gente optou, né, que eu não participasse dessas primeiras reuniões, né, que o secretário e o prefeito pudessem tratar diretamente da questão. Já na última reunião, aí eu acho que talvez tenha sido mais uma coincidência mesmo, não foi o fato da minha presença lá na reunião que fez resolver a questão. O que Nietzsche, o filósofo alemão, dizia sobre isso? Coincidência não há. Pode ser que não existam mesmo, mas enfim, o fato é que eu pude participar dessa última, em que o ambiente já era um ambiente mais calmo, um ambiente, né, com um tom de conciliação maior. Dr. Abdo, acho que foi muito importante nesse cenário, fez, né, esse papel de comunicação, de interligação com a categoria, né? Afinal de contas é médico, né? Tem um contato próximo, estreito com a categoria, enfim, pôde intermediar essas questões. Acho que o prefeito também, você falou, né, jogou mais na bola e tomou muito canelada. Não tem dúvida nenhuma disso, né? Mas eu acho que ao longo do tempo a maturidade vai chegando, e eu acho que ele cumpriu bem esse papel de não tensionar mais a questão, de tentar ser realmente um conciliador para a questão. É óbvio que e alguns, né, do segmento da categoria dos médicos tentam colocar a greve na conta das condições de trabalho. Qualquer um que acompanha aquilo ali minimamente de perto sabe que efetivamente a greve não começou por conta disso. Já havia ali um cenário não muito agradável por conta da questão do ponto biométrico, que se agravou, infelizmente, com a impossibilidade de realização do pagamento das gratificações naquele momento. Tanto é que na primeira reunião a questão relativa a condições de trabalho nem foi discutida, nem foi colocada efetivamente no papel. Pelo que os médicos... Até foi discutida, mas não foi colocado no papel como aquele pacto pela saúde original. Pelo que os médicos foram muito... Porque essa greve, como a própria eleição de Rafael, a própria eleição de Bolsonaro depois, é muito rede social. Foi uma greve organizada, ela foi... A adesão de fato foi pequena, né? Se você fizer a avaliação, e a secretaria teve... fala em 50 profissionais. E a secretaria teve, né, o cuidado de fazer essa avaliação. Né, são 1.300 matrículas, né, de profissionais de saúde. Foram poucas unidades. Não, 450 são dentistas, perdão, são dentistas. Né, são 1.300 matrículas de médico, eu não sei. 1.300 eu não sei exatamente quantos são, porque vários têm 2 matrículas, não um número grande. Mas a gente deve ter pelo menos aí uns 800 profissionais médicos. Enfim, a adesão em si foi pequena. Como você falou, acho que foi muito mais uma greve de rede social, de movimentação interna ali, do que... Eu sei, mas eu quero dizer na rede social, quando eles vão para a primeira reunião, assinam um chamado Pacto pela Saúde, e nesse pacto não tem as condições de trabalho que eles alegavam, eles foram muito cobrados pelas pessoas que não médicas estavam apoiando a greve, né? E sentiram isso. Acho que, na minha opinião pessoal, e eu acompanho isso bem de perto, foi o principal motivo para o acordo não ter sido naquele primeiro momento. Porque eles usavam isso para tentar ganhar simpatia, se com razão ou sem razão, não estou fazendo juízo de valor, mas é um fato. E quando não colocam no pacto assinado, eles foram excessivamente cobrados. Eu presenciei, eu vi em grupos de WhatsApp. Não, a gente também pôde constatar essa situação. Aí vem a contraproposta com o primeiro ponto. Sim. Com o primeiro ponto sendo a questão das condições de trabalho. Mas ontem o Zé Roberto Crespo esteve aqui e ele falou que essa questão de... Ponto biométrico não existe. Naquela questão de... E teve uma outra coisa que ele fala, que essa questão das condições de trabalho não é uma cobrança de agora. É uma cobrança desde 2003, ele cita inquéritos no Ministério Público desde 2003, falando sobre essa questão de trabalho, mas que na visão dele piorou muito no governo Rafael Diniz, sobretudo na questão de insumo e reposição de insumo de peças emergenciais. Eu discordo frontalmente do presidente do sindicato nesse ponto da questão dos insumos. Assim, é muito fácil apontar a falta de insumos e que eventualmente tenha piorado na gestão do prefeito Rafael Diniz a questão dos insumos, no momento de deflagração de greve, no momento em que há ali claramente uma disputa, no momento de crise financeira. É óbvio que ninguém seria irresponsável aqui de dizer que eventualmente não falta
medicamento em alguma unidade, algum tipo de medicamento, algum tipo de material, enfim. A gente sabe desses problemas, sabe o que acontece. Alguns momentos acontece porque realmente não tem, por algum motivo não chegou, não se pôde comprar, ou houve um atraso, enfim. Em alguns momentos até tem, mas por deficiência nas questões logísticas da própria Secretaria de Distribuição, acaba afetando a ponta, mas discordo radicalmente do presidente do sindicato com relação ao fato de que tenha piorado essa questão no governo do prefeito. Cito até como exemplo, muito embora não esteja ligado às emergências, aos hospitais principais ali, HGI e Ferreira Machado, mas a gente não vê mais, como via antigamente, discussão sobre falta de leite especial na cidade. Era algo normal no governo da prefeita Rosinha, algo extremamente normal, manifestações das mães dessas crianças em frente à secretaria, né? Com certeza a Folha noticiou isso aqui diversas vezes ao longo do período. Enfim, era um problema grave da gestão anterior que a gente não ouve mais falar. Quer seja porque a gente conseguiu regularizar e criar ali uma rotina de suprimento desses materiais. A questão do home care também. Né? Quer seja pelo fato da gente ter feito parcerias com o Judiciário e com a própria Defensoria para resolver isso. A gente não ouve mais, ouve no começo do governo, porque a gestão passada, assim como diversos outros contratos, deixou um contrato completamente irregular de home care, que estava com prazo estourado, que a gente teve que inclusive fazer uma contratação emergencial logo no começo do governo, porque a gente ficou sem contrato, a gestão anterior não teve nem a preocupação de prorrogar o contrato da empresa à época. Enfim, mas desde então a gente também não vê mais discussões com bastante relevo sobre questão de home care. Enfim, a gente avançou nesses pontos. O presidente do sindicato não pode negar que a gente está reformando 10 unidades básicas de saúde. Todo dia, praticamente, o secretário de saúde vem entregando novos equipamentos, quer seja em unidades básicas, quer seja nas UPHs, nos hospitais. Enfim, fruto até de um trabalho nosso de captação de recursos junto ao governo federal, de verbas de emenda federal. Enfim, não dá para negar que houve avanço. Há problemas. O próprio prefeito destacou isso naquela carta aberta que ele divulgou aos médicos, a Folha pôde divulgar também. Enfim, há problemas, claro que há. Mas é muito conveniente, justamente no momento de tensão, no momento de greve, em que outras pautas estão em evidência, como ponto biométrico e a questão das gratificações, dizer, sem dar um dado efetivamente concreto, do como e por que efetivamente piorou a questão dos suprimentos no governo. O Thiago Virgílio que estava me ligando, inclusive, para falar isso. Se você concorda com a questão do presidente do sindicato de que teria piorado a questão dos insumos no governo Não concordo de forma alguma. Não concordo de forma alguma. Por isso que o ex-vereador Thiago Virgílio estava me ligando aqui. Né? Eu acho engraçado, né, que o vereador faça esse tipo de... Ex-vereador. O ex-vereador, né, que bom, né? Faça esse tipo de afirmação. Enfim, ontem eu vi, não sei se a gente vai tratar desse assunto, eu vi um vídeo dele falando sobre a questão da iluminação pública. Tem pergunta dele aqui na rede social, né, também sobre iluminação. O contrato que a licitação é isso, é aquilo outro, enfim. Não sei se talvez ele esteja acostumado aí com essas questões, enfim. Mas não concordo de forma alguma com as pontuações do presidente do sindicato nessa questão específica de falta de suprimento. Nós temos responsabilidade com relação aos problemas da saúde? Óbvio que nós temos. Perdemos algum tempo em algumas questões? Perdemos. Eu vi que ele fez ontem uma comparação de Dr. Ábido com a doutora Fabiana. Eu acho que a doutora Fabiana fez um bom trabalho interno. Nesse ponto eu concordo com o presidente do sindicato. Fez um bom trabalho interno de reorganização de algumas questões da saúde. Enfim, ela é uma técnica, né, dessa área administrativa de saúde, em gestão em saúde. Ele muito grande. Deu nota 7 para... Nota até relativamente alta. Uma nota alta, mas realmente concordo que o pecado daquele momento foi não ter mostrado tudo aquilo que estava sendo feito da forma que estava sendo feito. Na verdade, o pecado foi não ter explicitado de forma mais clara o cenário de coisas que foram encontradas, porque talvez essas comparações que hoje são feitas de momentos, né, convenientes não estariam sendo feitas, e não mostrar tudo aquilo que foi feito, o trabalho de base que de certa forma foi feito para captação de recursos,
enfim, para que hoje a gente possa estar fazendo todos esses trabalhos. Né? Faltou realmente, eu acho, se faltou alguma coisa lá na gestão da doutora Fabiana, foi mais esse contato próximo, as visitas às unidades. Nesse ponto eu concordo com o presidente do sindicato. E eu acho que o doutor Abdo veio justamente para tentar conciliar esses pontos. Manteve lá parte da equipe do doutor Fabiano, inclusive, né, tem méritos nisso, para a gente não perder a continuidade das ações. Trouxe pessoas novas, técnicas também, para poder agregar o trabalho. E, ao mesmo tempo, vem fazendo um trabalho, até porque é natural para ele, é político, de formação, está quantos anos aí já na política campista. Vem fazendo esse trabalho de proximidade com as unidades, de visita às unidades, enfim, vem fazendo, vem complementando esse trabalho que iniciou lá atrás, e eu acho que vem fazendo de uma forma bastante positiva. É evidente que a questão da greve atrapalha um pouco a continuidade do trabalho, causa um pouco de desgaste, mas o importante é que a gente tire lições desse movimento grevista, que a gente faça avaliações das condutas do município antes e depois do movimento grevista, para a gente conseguir efetivamente avançar. E aí eu acho que a gente vai conseguir chegar à conclusão se a greve tinha ou não efetivamente como motivo a questão das condições de trabalho, enfim, a partir do acompanhamento da postura do sindicato do CREMERD a partir de agora. Se efetivamente eles vão adotar essa postura, que eles, no final das contas, se comprometeram a isso, de estar junto do Poder Público Municipal, indicando ali problemas, para que a gente possa fazer as resoluções desses problemas. Tinha desde... Só desculpa, sim, Reinaldo. Eu vou ler aqui. Encerrou a greve. Antes de encerrar a greve. No dia que a greve foi encerrada, foi na sexta-feira. Eu vou ler o que... vou ler, você sabe, né, por óbvio, o que o Procurador da República, o Guilherme Garcia Virgílio, colocou ao blog do Edmundo Siqueira, no Folha 1. Ele, sexta-feira, o dia que teve reunião no interior e tal, foi marcada uma audiência pública pela segunda vara civil de Campos, para o dia 12 de setembro, que vai acontecer, independente da greve ter encerrado ou não, entre todas as partes. Acatando uma iniciativa da promotoria, da segunda promotoria de tutela coletiva de Campos. Segunda não, perdão, da primeira. A segunda, Marcela segunda. Não, tem uma ação da terceira, que é da Maristela, que tem essas coisas que a Reinaldo falou desde 2003. É porque são vários inquéritos que tramitam sobre pontos específicos de saúde. E aí, na sexta-feira, o Procurador da República de Campos, ele dá uma determinação de que a situação de saúde seja restabelecida imediatamente, com base numa iniciativa de 2015 ainda no governo Rosinha. Indagado pelo Edmundo Siqueira por que está desde 2015, e a decisão, se eu não me engano, é de maio deste ano, por que estava sendo determinado só no dia no meio da greve, quer dizer, num dia que provavelmente seria o dia de avaliar a proposta do governo para chegar a um acordo. Ele falou que era uma coincidência, mas ele declarou, eu vou repetir, palavras dele: a sentença proferida não tem relação com a greve dos médicos, porém, a greve, deixa claro que os problemas não foram resolvidos. E arguído por mim, sobre essa declaração, você respondeu, abre aspas, qualquer pessoa que acompanha um assunto sabe que a greve não teve início por conta de condições de trabalho, mas por conta da instalação do ponto biométrico e por conta dos custos de gratificações e substituições, que é sim um problema nosso, causado pela atual situação financeira do município. Você é sujeito aqui, né? Mas e não dá para esperar um juízo imparcial de quem é sujeito. Mas quem está certo? Procurador da República ou do município, por quê? Olha, Luiz, depois até dessa movimentação, eu conversei com você ao longo da sexta-feira, eu estava no Rio lá para poder fazer uma palestra na OAB sobre a questão do consórcio intermunicipal, enfim. Pude, ao longo dos últimos dias, fazer uma análise até mais profunda dessa ação. Essa é uma ação antiga que iniciou em 2015, com base no relatório do DENASUS, que foi feito à época. E se a gente fizer a análise até da própria sentença que foi proferida, né, pela Justiça Federal,
aponta questões ligadas até o ano de 2005, relatórios lá de 2005 do DENASUS. É óbvio que o Ministério Público Federal está no papel dele. De certa forma, você acabou de falar que, né, coincidências não há. A Nietzsche que falou. Né? Enfim, tem bem mais tempo. Né, tem um pouco mais tempo. Então, o que ele queria dizer? Que se uma coisa acontece com um filósofo, observação empírica. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai acontecer a quarta. Quer dizer, ele queria dizer, então, nesse sentido, que ele queria dizer não há coincidência. Enfim, mas assim, a movimentação processual em si até pode ter sido fruto de uma coincidência. Efetivamente, a sentença saiu, salvo engano, em junho. Em maio, embargo em junho. Teve um embargo de declaração. Dessa decisão dos embargos de declaração, a gente foi notificado em julho e o nosso prazo para apresentar a defesa está terminando agora. Nessa semana a gente vai entrar com um recurso cabível, que é o recurso de apelação. Talvez, levado pela questão da greve, o procurador tenha pedido que fosse dado início ao cumprimento provisório da sentença, porque no entendimento dele as coisas permanecem como estão. Acho que linkar isso à greve não é razoável. As coisas estão como estão não por conta da greve. Foi isso que talvez eu tenha querido dizer. Assim, para mim é muito claro que a greve não começou por conta disso, né? Foi o que a gente comentou agora há pouco. E se valer agora, o que a gente questiona na ação, inclusive no nosso recurso, é o seguinte: olha, para que a sentença seja prolatada agora, era necessário que se verificasse qual é o estado de coisas atual, agora. O que foi feito de 2015 para cá? De 2015 para cá não foi feito nada. As condições são as mesmas, os pontos do relatório do DENASUS são os mesmos de agora do relatório do CREMERG. Pode ser que alguns pontos sejam os mesmos, né? Mas boa parte não é. Então, assim, linkar a greve com o andamento da ação para dizer que as coisas não mudaram, eu acho que não é o caminho. É óbvio que a gente vai fazer a defesa dentro do processo que está tramitando na Justiça Federal. São situações de 2015? São situações de 2015, mas algumas podem permanecer. E a gente, independente de ser 2015, 2017, qual o governo que está em um ou outro, enquanto procuradoria, a gente tem que também fazer a defesa do município. Agora, o que nós não podemos, independente se é a ação da Justiça Federal ou a ação da Justiça Estadual, que está lá em trâmite, foi ajudada pela Defensoria, é ter decisões genéricas. Olha, que a saúde, determino que a saúde melhore. Isso a lei já diz, que a saúde tem que ser prestada lá, de certa forma, com eficiência, enfim, a legislação já diz. Nós precisamos nos basear em situações efetivamente concretas, resolva a situação A, resolva a situação B, a condição estrutural dessa unidade precisa ser melhorada nesse ponto, o fornecimento de tal medicamento precisa ser melhorado, enfim, a gente precisa de coisas concretas, e nesse ponto, você falou da audiência do dia 12. Eu acho que vai ser um momento muito importante, independente da greve ter terminado, porque todos os atores vão estar lá sentados, sim. De frente para um juiz, de frente para um promotor, de frente para um defensor. O Bicalho não estava na decisão do titular da segunda vara. Se me ajuda, Zé, o nome, eu esqueci o nome. Porque ele é um juiz novo, acabou de chegar, sabe? Rodrigo o nome dele. Na decisão dele, o CREMERG não está, mas aí o Marcelo Lessa pediu para o CREMERG também. É importante que todos os atores estejam postos nessa audiência e coloquem as cartas na mesa, para poder discutir. Uma coisa é a discussão política travada entre o sindicato e a prefeitura. Outra coisa é uma discussão que passa a ter um aspecto não só político, mas também jurídico. Rodrigo Moreira Alves, é o nome do magistrado, titular da segunda vara civil de Campos. Então, a partir do momento que todos os atores estejam sentados, o MP vai poder fazer a avaliação dele do ponto de vista jurídico, se as pautas de reivindicação são justas ou não, ou até mesmo se o que foi convencionado entre poder público e sindicato pode ser cumprido ou não pode, se do ponto de vista do Ministério Público aquilo está razoável ou não. A Defensoria vai poder fazer as ponderações dela também. O defensor, Dr. Tiago Abud, que é conhecido pela sua ponderação. Moveu a ação que gerou essa decisão. E é conhecido pela sua ponderação, por ser uma pessoa razoável,
de um bom trato, a gente vem mantendo contato com ele para poder discutir alguns aspectos também dessa relação, enfim. Eu acho que a audiência está no dia seu 12, papel também, defensor lógico, público. as instituições estão cumprindo Todas os papéis elas, pelos quais elas foram criadas, justamente para isso. Eu não questiono isso. Obviamente que também, enquanto instituição, representante de uma instituição, que é a Procuradoria do Município, Não, estou dizendo que você fazer a defesa. questiona, só estou pontuando porque acho importante. Mas eu acho que essa audiência do dia 12 vai ser muito importante para a gente definir algumas questões, eventualmente definir alguns prazos, alguns critérios de atuação, vai ser muito importante para isso. Bom, deixa eu pedir também de novo, são 8 horas e 13 minutos, um pequeno intervalo e voltamos já com o último segmento. Aí nós vamos mais ou menos até umas 8h40, umas 8h40, temos tempo para rolar muito assunto ainda pela frente. Voltamos dentro de instantes. Você conhece a Copa Táxi? São 16 anos transportando você e sua família